Olá, bem-vindo ao canal UniHelp, meu nome é Bruno Queiroz, sou professor de Direito Penal e essa é a nossa aula de número 5 sobre teoria do crime. Falaremos hoje sobre excludentes do crime culposo. Nas nossas últimas aulas vimos toda a parte sobre conduta, né? Vimos que conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Aprofundamos em ação e omissão, consciência, voluntariedade, dolo, culpa. Vimos na última aula crime préter doloso e vamos entrar agora na última parte de conduta, que são as excludentes do crime culposo. Ok? Vamos lá então, quais são as excludentes do crime culposo? Nós temos 4 excludentes do crime culposo. Antes da gente entrar em excludentes, vamos rever o que é culpa. Então, culpa é quando a gente gera o resultado como conduta negligente, imprudente ou imperita. Nós já vimos isso. Então, quais são as características do crime culposo? Na verdade, existem 2 requisitos. Um deles são essas 3 características. Né? Então, o primeiro requisito para que haja um crime culposo é negligência, imprudência ou imperícia. Você sabe disso, nós já vimos na última aula. O segundo requisito é a previsibilidade objetiva do resultado. Aquele resultado gerado tem que ser previsível para todo mundo. Já vimos isso também. Então, são 2 requisitos. Tem que ter negligência, imprudência ou imperícia e tem que haver previsibilidade objetiva do resultado. Quanto às excludentes do crime culposo, são 4 excludentes. Quando a gente fala em excludente do crime culposo, nós já vimos que, em regra, o crime é doloso. Dolo direto ou dolo eventual. Apenas havendo expressa previsão legal é que se falará em crime culposo. Então, não são todos os crimes que admitem a modalidade culposa. O que significa falar em excludente do crime culposo? Quando aquele crime, aquela conduta, na verdade, ela não foi nem dolosa, não houve nem dolo direto, nem dolo eventual, e tampouco culposa. Ou há uma excludente de culpa ali. Por quê? Porque dolo é a regra. A gente só vai passar para a culpa quando não há dolo, correto? Então a gente só passa para a culpa quando não há dolo. Então já não há dolo naquela conduta. E aí nós vamos avaliar as excludentes da culpa, ou seja, não há nem dolo nem culpa. Se não há nem dolo nem culpa, exclui a conduta, exclui o fato típico, portanto, não é crime. Então quando a gente fala de excludente por isso que a gente está falando de excludente do crime culposo. Por quê? Como regra, nós temos o dolo. Não houve dolo, a gente passa a avaliar a culpa se o tipo penal prevê a culpa. Não havendo culpa, porque há uma excludente de culpa, não há crime. Ok? Então, quais são as 4 possibilidades de exclusão do crime culposo? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, erro profissional e princípio da confiança. São essas 4 possibilidades de crime culposo. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, erro profissional e princípio da confiança. Vamos analisar um por um aqui dentro da nossa aula agora. Ok? Então vamos lá. Princípio da confiança. Culpa exclusiva da vítima. Vamos avaliar agora culpa exclusiva da vítima. O que é culpa exclusiva da vítima? O próprio nome, a própria frase já está trazendo para a gente. Culpa exclusiva da vítima é quando o réu, o agente, não teve culpa. Não foi a conduta do agente, do réu, do sujeito ativo, que gerou aquele resultado. A culpa foi exclusiva da vítima, do sujeito passivo. Tá bom? Então, o sujeito ativo não teve culpa. A culpa foi exclusiva do sujeito passivo, da vítima. Nós já vimos que existem 2 tipos de sujeito passivo, estou tratando da vítima. Não é do Estado, é a vítima. Ok? Então, culpa exclusiva da vítima. O réu, o agente, não teve culpa. Não há culpa por parte do sujeito ativo. Não há culpa por parte do réu. A culpa ela é exclusiva da vítima. Bruno, um exemplo. Aqui em Goiânia, nós estamos em Goiânia. Aqui em Goiânia tem um tipo de transporte coletivo que nós chamamos, que o pessoal aqui chama de eixão. São aqueles ônibus articulados que transitam pela Avenida Anhanguera, que é uma das maiores avenidas aqui em Goiânia. Ela tem quilômetros de extensão, ela cruza a cidade. E existe uma via exclusiva para o eixo, a Anhanguera, para o eixão, que são esses ônibus gigantes.
Tem ônibus que são até aqueles biarticulados, né? Ele tem duas partes. 3 partes, na verdade. Tem os de 2 partes, que tem aquela sanfona. Tem o que tem 3 partes, 2 sanfonas. E esse ônibus ele transita ali no eixo Anhanguera. Ninguém pode transitar na linha do ônibus, ok? É uma linha exclusiva, tem as divisões certinho, tá tudo certo. Um determinado motorista está transitando na sua via, determinado motorista do eixo, tá? Normal, ele está lá dirigindo ônibus, como ele sempre faz há 30 anos. Ele trabalha há 30 anos na Metrobus, que é a empresa que cuida dos ônibus do eixo Anhanguera. Então, veja, nós temos um ônibus, que ele é grande, pesado, tá? É um ônibus com 3 partes, é um ônibus biarticulado. Nós temos um motorista experiente, uma via exclusiva, tudo bonitinho. E o motorista está andando, seguindo todas as regras, dentro da velocidade, a lotação está no limite, está dentro dos conformes, está dentro do adequado, enfim, está tudo certo. E ele está andando. Quando ele está atravessando um cruzamento dentro da sua linha do ônibus, um motoqueiro completamente louco entra na frente para fazer uma conversão ali, uma curva proibida. Era proibido virar à esquerda, o ônibus está indo, o motoqueiro entrou à esquerda, o ônibus muito pesado, o motorista tenta frear, pisa no freio, mas não consegue e bate no motoqueiro, o motoqueiro morre. Veja, eu tinha um motorista extremamente qualificado, extremamente experiente, competente, seguindo todas as regras. O ônibus estava em perfeito estado para circular, estava em perfeito estado de circulação. Tudo certo, o ônibus dentro da sua via, seguindo todas as regras, dentro da velocidade máxima. Um motociclista descumpre a regra, entra na frente do ônibus, faz uma conversão proibida, e aí, por esse motivo, o ônibus atropela. O motorista ainda tenta evitar, freia, não consegue, porque é um veículo muito pesado, e acaba batendo no motociclista. De quem que é a culpa? O motorista, o ônibus, a empresa, estava totalmente certo, tudo dentro dos conformes. O erro foi exclusivamente do motociclista ao entrar na frente, ao fazer ali uma curva que não podia. Era proibido virar à esquerda, ele virou à esquerda, o ônibus atropelou. A culpa, nesse caso, é exclusiva da vítima. Não há culpa por parte do motorista. Não houve negligência, imprudência nem imperícia. Você entendeu? Então a culpa, neste caso, foi exclusivamente do motociclista. Ele fez algo errado e ele gerou o resultado de morte. É triste porque ele morreu, tal, tudo certo. Mas por parte do motorista, por parte da empresa do veículo, não há que se falar em culpa do motorista. Você entendeu? Então, um exemplo de culpa exclusiva da vítima. O motociclista teve total culpa do que aconteceu. Correto? Podemos passar para caso fortuito e força maior? Então, vamos lá. Caso fortuito e força maior. Muito simples. Muito simples. Não tem nem o que falar. Caso fortuito ou força maior é aquilo que acontece sem que haja nenhuma interferência humana. A gente pode tratar desse jeito, não é especificamente isso, mas a gente pode tratar desse jeito. É aquilo que acontece fora da intervenção humana. Chuva, nós estamos vendo aí as chuvas, infelizmente, assolando o estado de Minas Gerais. Infelizmente. Né? Então, veja, eu tenho uma enchente. Por conta dessa enchente, eu sou levado pelo rio. Eu, Bruno, houve uma enchente, eu sou levado pelo rio, não, pela enxurrada. Né? Choveu muito, eu estou sendo levado pela enxurrada. Enquanto eu estou sendo levado pela enxurrada, naquele furdunço, eu bato em alguém. O meu corpo atinge alguém enquanto eu sou levado pela enxurrada. Esta pessoa bate a cabeça na parede e cai. E é levada pela enxurrada e morre também. Gente. Veja, eu, por conta de uma enxurrada, por conta de uma enchente, choveu muito, teve uma enchente, encheu, eu fui levado pelas águas, o meu corpo bate em alguém e esse alguém também é levado pela enxurrada e morre. Qual que é a minha culpa? Sendo que eu também estava sendo levado pela enxurrada? Nenhuma. A culpa foi de quem? Da enxurrada, da enchente. Caso fortuito de força maior. Então, sempre que o exercício, o exemplo, trouxer alguma
algum evento da natureza, seja chuva demais, vento demais, enfim, qualquer coisa que dê a entender que não houve culpa nem da vítima, nem do agente, nem do réu, nós estamos falando então de um caso fortuito e de força maior. Tá? Então, quando não é algo gerado pelo ser humano, quando é algo de caso fortuito ou de força maior, nós estamos falando aí de uma excludente de culpa, uma excludente do crime culposo. Ok? Erro profissional. Mas, Bruno, erro profissional, e aí você deve estar pensando agora, erro profissional não é quando a pessoa não observa os critérios profissionais, ou seja, imperícia? Não confunda. Não pode confundir imperícia com erro profissional. O erro profissional é a falha da ciência. É um erro da ciência. Não é um erro do profissional. É um erro da profissão, da ciência daquela profissão. Então, não confunda erro profissional com erro do profissional e, portanto, confunda com imperícia. Erro profissional é um erro da ciência, é um erro da profissão. Como assim? Por que tem tanta gente morrendo de Covid? Porque a profissão ainda, a ciência ainda, infelizmente, não descobriu uma cura, um remédio que de fato... E aí não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Só estou dando um exemplo atual. Não existe ainda uma cura descoberta pela ciência. Então, se eu sou médico, estou tratando um paciente, aplico nele um determinado tipo de remédio. Esse remédio não faz efeito porque não tem não tem comprovação científica. Não tem remédio, eu infelizmente não tenho o que fazer. O máximo que eu posso fazer é fornecer os insumos básicos, oxigênio, essas coisas. O paciente morre. Houve imperícia? Não. Veja, eu não tenho embasamento científico para que haja ali um cuidado direto daquele paciente, que aquele paciente sobreviva da Covid, porque não tem um cuidado específico. Eu não tenho um remédio específico que eu vou dar para o paciente e ele vai sobreviver. Então não confunda imperícia com erro profissional. Erro profissional é uma falha da ciência. É uma falha da ciência. Então, erro profissional é quando o médico cumpre todos os requisitos. Vou dando um exemplo do médico, tá? Quando o médico, por exemplo, cumpre todos os requisitos que é esperado pela ciência, e mesmo assim o paciente morre. Vou te dar outro exemplo. Quando você faz uma cirurgia, você está lá bonitinho, o médico seguiu todos os preceitos médicos. Tudo foi seguido. A cirurgia foi feita com total asepsia. Mesmo assim, você contrai uma bactéria e morre de infecção. Todos os protocolos foram seguidos. Mas você contraiu uma bactéria e morreu da infecção. Houve erro médico? Não. Ele seguiu todos os preceitos médicos. Mas aquela bactéria surgiu ali, é desconhecida, enfim. Então a gente vai falar de erro profissional quando o profissional segue todos os parâmetros, segue todas as exigências profissionais, mas mesmo assim o resultado acontece por razões desconhecidas da ciência. Então, erro profissional é um erro da profissão. Não existe conhecimento da profissão para evitar aquele resultado. Você conseguiu entender? Então, não confunda erro profissional com imperícia. Imperícia é quando o profissional não segue os critérios estabelecidos pela profissão. Deixa de fazer alguma coisa, que é exigência, enfim. O que seria imperícia? Quando, por exemplo, ao invés de usar um determinado fio para suturar, o médico usa um outro que não é recomendado, e aí você tem, por conta disso, você tem uma infecção e morre. Aí sim nós estamos falando de imperícia. Por quê? Porque o médico não observou os critérios para te costurar. Correto? Agora, se ainda utilizando todos os materiais necessários, se ainda a sutura foi feita com o fio adequado, da forma adequada, e mesmo assim, por razões conhecidas, você contrai uma bactéria e morre de infecção, aí não há que se falar em culpa. Porque foi um erro da profissão, foi um erro profissional. A ciência desconhece por que isso aconteceu. Ok? Por fim, princípio da confiança. O que é o princípio da confiança? Cadê a minha caneta? Tá aqui. O que é o princípio da confiança? O princípio da confiança nada mais é do que você confiar na coletividade.
Princípio da confiança é quando você confia na coletividade. Bruno, como assim? Por que você, quando o sinal está verde para você, você passa sem nem olhar para o lado? Você não para, você não faz nada. O sinal está verde. Você passa direto. Você não precisa parar, olhar para ver se ninguém realmente vai furar o sinal. Por quê? Princípio da confiança. Você confia na coletividade, você confia que todo mundo vai respeitar o semáforo. E que se para você tá verde, os outros que estão vermelhos vão esperar. Princípio da confiança. Se alguém fura o sinal, bate em você e aquela pessoa morre, houve culpa sua? Não. Por quê? Porque o sinal para você estava verde. Você confiou na coletividade e esperou que todo mundo seguisse as regras. Então é por isso, um exemplo muito claro é por que você não para quando o semáforo está verde. Por que você não reduz? A via é 60, você está a 50. Por que você não vai reduzindo quando está chegando o semáforo verde? Porque você não precisa. Você confia na coletividade, você confia que todo mundo vai seguir as regras daquele semáforo. E se está vermelho, significa que para eles vão parar. Correto? Princípio da confiança. Essas, então, são as 4 possibilidades de exclusão do crime culposo, exclusão de culpa. Tá? Culpa exclusiva da vítima, quando a culpa foi exclusiva da vítima, o agente não teve nada a ver com a história, cumpriu todos os requisitos e mesmo assim o resultado foi gerado. Caso fortuito ou força maior, um exemplo claro, natureza, força da natureza. Erro profissional, não é erro do profissional, é erro da profissão, erro da ciência. A ciência desconhece aquele caso, a ciência não consegue explicar. E princípio da confiança, é confiar na coletividade. Ok? Então, espero que você tenha aprendido. Essa foi a nossa aula de excludentes. Está errado aí no slide, de excludentes de crime culposo. Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, Bruno Henrique HQM. Tá? Eu respondo por lá também. Fiquem com Deus, um abraço, até mais. Tchau, tchau.